Oi, tudo bem com vocês? Esse é o Psique e Vida, um podcast protagonizado por mim, Virgínia Leandra, e eu estou empolgada em compartilhar esse podcast com vocês. Eu sou psicanalista e eu tenho uma paixão por silêncios significativos, escutas atentas e café forte. Café forte mesmo, forte o suficiente para acordar o nosso inconsciente, né? Para despertar o inconsciente. Minha curiosidade pela mente humana é imensa e eu acredito que entender nossos pensamentos e emoções pode realmente transformar nossas vidas. Então, nesse espaço, vamos conversar sobre saúde, mas não só aquela que podemos ver. Vamos explorar a saúde de uma maneira mais ampla: corpo, mente e emoções. Sempre sob uma perspectiva da psicanálise. Afinal, nossa mente tem um impacto muito maior em nossa vida do que muitas vezes percebemos. E eu estou muito feliz por dar início a esse projeto junto com vocês. Esse podcast é para todos. Para quem já fez terapia, para quem faz terapia, para quem nunca tentou, para quem quer entender melhor suas emoções ou para quem busca descobrir por que repete certos padrões. E sim, há explicações para isso. Freud nos deixou algumas pistas, mas muitas vezes a gente consegue complicar as coisas. E cada episódio eu trarei reflexões sobre como nossa mente influencia a forma como a gente vive e sentimos o mundo ao nosso redor. Além disso, eu sempre indicarei livros, filmes e séries que podem ampliar nossa visão sobre os temas discutidos. Então, se você deseja entender melhor seus conflitos internos e a relação entre uma mente tranquila e o seu bem-estar, respira fundo e vem comigo nessa jornada. Eu gostaria de convidá-los a refletir um pouco mais sobre como nossa psique se conecta com tudo que vivemos e como podemos aprender a cuidar de nós mesmos em todos os aspectos. Meus amores, o corpo fala e a mente escuta. Então vamos tentar entender o que o seu corpo tem a nos contar. Hoje eu quero falar sobre algo que nos afeta profundamente: a saúde. E não me refiro apenas à saúde física, mas também à saúde da mente, das emoções, ou seja, a nossa integralidade. Tem dias em que nosso corpo parece querer se comunicar. Às vezes ele dá um sussurro com uma dor leve, outras vezes grita, como uma enxaqueca que aparece do nada. E a mente, coitada, tenta acompanhar essa conversa, tropeçando nos pensamentos como se estivesse no escuro procurando aquele interruptor. Desde sempre, quando falamos sobre saúde, parece que estamos nos referindo apenas ao que podemos ver. Pensamos no corpo, em seus limites e excessos e nas dores visíveis. É naquele corte que sangra, aquela febre intensa, um osso quebrado, tudo isso chama a nossa atenção e nos faz cuidar. Aprendemos que a saúde se manifesta de forma concreta, com sinais e sintomas. Mas é aquilo que não se manifesta tão evidentemente, e o que se esconde nos gestos automáticos, nas palavras não ditas, e nos silêncios pesados. A psicanálise ela se dedica exatamente a compreender o que fica à margem, o que não foi verbalizado, mas continua presente, o que o corpo sente antes mesmo da mente conseguir processar. Freud já abordava em seus estudos a questão da histeria e dos sintomas físicos, que surgem quando as palavras não conseguem se expressar. A dor inexplicável, a paralisia sem causa aparente, o peso nas costas que não resulta de um esforço físico, mas sim do fardo emocional que carregamos sem perceber. E é aqui que entram as marcas invisíveis do tempo. Fomos moldados por histórias que não escolhemos. Nossa família, nossa cultura, nossos primeiros afetos, tudo isso nos atravessa antes mesmo de podermos nomear. A infância é um território de descobertas e também o palco das primeiras feridas. Aquelas que não se veem, mas se sentem. A rejeição disfarçada de proteção. O silêncio onde deveria haver acolhimento. O medo aprendido no olhar de quem nos criou.
Clarice Píncolas, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela diz que o corpo registra tudo, que a pele guarda memórias, que os músculos se enrijecem com a dor não expressa, que há histórias não contadas que se manifestam na mente como caminhamos pelo mundo. E então crescemos, mas carregamos conosco esses ecos do passado. A gente repete padrões sem perceber. Escolhemos relações que reforçam nossas dores, acreditando estar seguindo por outro caminho. Então a psicanálise chama isso de repetição neurótica. É uma tentativa inconsciente de reviver o trauma na esperança de ter um desfecho diferente dessa vez. Mas sem consciência, o ciclo se repete. O amor se torna prisão, o afeto vira moeda de troca. A vida é um palco onde encenamos a mesma peça sem perceber que o roteiro já foi escrito há muito tempo. Então, o que a gente pode fazer? Escutar. Porque antes de mudar, é preciso entender. Antes de curar, é preciso sentir. A psicanálise nos convida a esse encontro conosco mesmo, sem máscara, sem pressa e sem medo. Nos convida a olhar para as feridas sem intenção imediata de fechá-las, mas sim de compreendê-las, porque o que dói fala, o que pesa conta uma história. E talvez a verdadeira saúde mental não seja um estado fixo de equilíbrio absoluto, mas sim a capacidade de ouvir a nós mesmos sem fugir, reconhecer os padrões que nos aprisionam, acolher a criança ferida dentro de nós. No final das contas, cuidar da mente é, acima de tudo, um ato de escuta. É uma escuta atenta, sem julgamentos ou fórmulas prontas. Porque a cura não é um destino, é um caminho. Os sintomas, contam histórias. Crescemos acreditando que os sintomas são inconvenientes, algo que atrapalha a nossa rotina, um erro do sistema precisando ser corrigido. A dor de cabeça insistente, a insônia inesperada, o aperto no peito inexplicável. Aí dizem, é só estresse. Vai passar. Mas, e se ao invés de tentarmos silenciar os sintomas, nós decidíssemos escutá-los? A psicanálise faz exatamente isso. Ela olha para nossos sintomas emocionais e físicos e diz: ei, você não caiu aqui do nada não, conta pra mim, qual é essa sua história? Porque todo sintoma tem uma história, tem uma origem, uma causa. Freud já dizia, o sintoma é a linguagem do inconsciente. Então, quando não conseguimos expressar nossas palavras, nosso corpo encontra outras formas de dizer. O coração dispara, o estômago revira, a respiração encurta. Aí Clarice Píncolas reforça essa ideia ao afirmar que nosso corpo é um livro aberto, onde cada tensão ou dor representa uma história não contada. E, sinceramente, tem dias que essas histórias estão em negrito e sublinhadas. Só falta a gente querer ler. Então, quantas histórias guardamos sem perceber? Não é à toa que muitas das nossas dores têm raízes profundas. Família, nossos primeiros afetos, aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, né? Os traumas mudados sem nosso consentimento, né? Pequenas rachaduras que o tempo vai se tornar como sintomas. Então a psicanálise nos ensina que saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde é saber lidar com nossas emoções, com os conflitos internos e com as memórias insistentes. Essa visão, ela dialoga diretamente com a definição da Organização Mundial de Saúde, a OMS, entendendo saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Isso significa cuidar do corpo enquanto cuidamos da mente. A psicanálise nos convida a fazer as pazes com o nosso interior, dar voz ao que foi silenciado, porque quando escutamos nossos sintomas, eles não precisam mais gritar. E talvez essa seja a grande revolução. Perceber que o caminho para a saúde passa a ouvir cada dor, contar sua história.
né? Aí é perguntar de onde você veio. Porque aí talvez ela conte, talvez ela chore, talvez ela só queira ser ouvida. Às vezes a cura começa quando alguém finalmente escuta. A mente ela tenta avisar, ela avisa várias vezes, mas a gente insiste em ignorar. Né? Tem algo aí dentro, olha aqui, por favor. Mas a gente vai seguindo, né? Vai se ocupando de outras coisas. Então, quando ignoramos esses avisos, o corpo ele resolve falar de outro jeito. Tipo, ok, já que você não quer lidar com isso, toma aqui essa enxaqueca. Ou então, segue aqui essa dor de estômago. Segura aqui essa gastrite. Quem sabe você presta atenção agora. Mas a psicanálise, ela nos convida a fazer diferente. Ela ajuda a perceber padrões, decidir quais fazem sentido e quais precisam ser ressignificados. É nesse momento que o pai Freud nos lembra: onde era o id, deve ser agora o ego. Gente, essa frase reflete um dos princípios centrais da psicanálise. Transformação acontece quando trazemos à consciência aquilo que está no inconsciente. O id representa a nossa parte instintiva, enquanto o ego representa a nossa parte equilibrada. Então, quando a gente entende os nossos medos, desejos profundos, deixamos de ser refém deles. Começamos então a guiar nossas vidas conscientemente, mais saudáveis, mais nossa. E aí, onde o verdadeiro equilíbrio começa. Porque saúde mental não significa estar bem. É saber quando parar, quando ouvir e principalmente quando acolher aquilo que sempre tentamos calar. Bom, vamos finalizando por aqui. Quero te lembrar desde já que esse é um espaço seguro, um espaço para você se entender melhor, olhar para a sua história e aprender a cuidar da sua saúde integralmente. Ao longo dessa jornada vamos explorar como o corpo, mente interagem buscando equilíbrio. Eu fico muito feliz por estar aqui. Acredite, essa jornada será incrível. Nos próximos episódios vamos aprofundar esses temas, aprender a cuidar melhor com carinho e sabedoria. Vamos construir juntos um caminho de autoconhecimento e, acima de tudo, saúde verdadeira além do superficial. Então, que tal começar a prestar atenção aos sinais? Será que tem algo que está aí você ignorando? Então, bora fazer terapia. Terapia é vida. Eu sou Virgínia Leandra e este é o Psique e Vida. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, me marca, mande para alguém interessado no assunto. Às vezes uma conversa pode ser o primeiro passo para uma mudança importante. E me conta, já percebeu como emoções afetam o seu corpo? Deixe o seu relato ou pergunta para os próximos episódios, eu vou adorar saber sua opinião. Até o próximo episódio. Cuide da sua psique e da sua vida. Beijos!